Olá, paz, boa noite, tudo bem? Boletim número 24 vai falar sobre viva como se fosse o seu último dia de vida. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 20, quando o rei ele recebe, Ezequias recebe a notícia que ele deveria colocar a sua casa em ordem porque iria morrer e não viver. Então, a nossa base da palavra é essa. Aqui a pergunta, de quebra-gelo, você pode colocar ou não. Você precisa avaliar a situação da sua célula. Mas aqui seria assim, se você soubesse que amanhã é o seu último dia de vida, você viveria da mesma maneira que viveu hoje? O que você faria de diferente se soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida? Então aqui a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele recebeu essa sentença, essa notícia, ele virou o rosto para a parede, clamou a misericórdia de Deus, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Mas nós não sabemos, Ezequias sabia, mas nós não sabemos quando será o nosso último dia de vida. Por isso nós temos que aprender a viver o presente, o dia de hoje, como se fosse o último da nossa vida. Então existem 3 atitudes, recomendações aqui bíblicas para você viver como se fosse o último dia de vida. A primeira atitude é esquecer as feridas do passado. Todos nós temos uma história. Eu sempre falo, esse barulhinho é da Paola que está lá fora. Eu sempre falo que nós temos uma história de vida. Tem um lado ruim da nossa história de vida e tem um lado bom da nossa história de vida. Quando uma pessoa está motivada, ela está bem, então ela sempre vai contar o lado bom da sua história. Quando a pessoa ainda não foi curada das feridas do seu passado, ela sempre vai murmurar dizendo que era feliz e que no passado as coisas estavam bem. Paulo fala que passei por muitos problemas, ele diz. Eu aprendi, ele fala assim, eu avanço, eu esqueço daquilo que ficou para trás e eu avanço para aquilo que está à minha frente, aquilo que está diante de mim. Então a gente sabe que o passado de fato aconteceu, a gente não vai esquecer o passado, mas nós não podemos viver a nossa vida presente com base no passado, lambendo as feridas do passado sem curá-las e murmurando, reclamando pelo presente. Então, porque seria uma besteira, o último dia de vida eu vou reclamar por tudo que eu não recebi, por tudo que eu não aconteceu comigo. Não, eu tenho que olhar para frente, Então, Paulo aqui, ele fala que depois do encontro com Cristo, ele se esquece daquilo que ficou para trás. E também ele fala que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já não são mais, já se passaram. E tudo se fez novo. Então, por que feridas não curadas no passado podem atrapalhar a forma como nós vivemos o presente? Então aí a pessoa vai dar a resposta dela. E você? Você tem alguma ferida do passado que está remoendo a sua alma, que está te fazendo regredir na fé? Existe alguma coisa que você nunca fez, mas precisa fazer, já que é o último dia da sua vida? O que você faria hoje que ainda não fez, não é por causa do seu passado, por causa das situações, circunstâncias que você viveu? Então é importante que nós não apenas ensinemos as pessoas sobre isso, mas que nós façamos uma autoanálise, certo? Então estou falando com você agora, líder. Você tem alguma coisa do passado que está sendo remoída ou remoído, na sua alma, que está fazendo você sofrer agora? Então esqueça as feridas do passado. Outra atitude é valorizar cada momento com a família. É importante demais nós
entendermos que nós temos que valorizar a nossa família, né? Nós precisamos aí valorizar a nossa família. E tem muitas pessoas que às vezes elas falam, né, sobre a família. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 9:9: desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias da sua vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, porque essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então aqui o pregador, né, de Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, ele está falando exatamente isso, que a gente precisa a gente também pode, né, desfrutar da nossa vida. Às vezes nós achamos que a nossa família é um problema, mas não é. A nossa família é bênção sobre a nossa vida, né? Então, em 1 Timóteo 5:8, a Bíblia vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, nós precisamos sempre valorizar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, porque a família é o nosso bem mais precioso, é o nosso maior patrimônio. Se você tem família, não importa se você não tem casa, se você não tem carro, se você tem família, você tem um grande patrimônio na sua vida. Então, muitas pessoas às vezes trocam os momentos com a família por causa de dinheiro, né? Trabalhando excessivamente, por causa de amizades que muitas vezes poluem, estragam a vida familiar. Então nós temos que saber filtrar aí, escolher as nossas amizades para nós valorizarmos sempre a nossa família. Outras distrações, né, como as próprias redes sociais, o smartphone, tem tomado lugar da família. Então é importante aí valorizar cada momento com a sua família. Então nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos com a nossa família, as pessoas com quem nós amamos. Por isso é importante mandar a mensagem hoje, é importante perdoar hoje, né? Perdoar hoje o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão da igreja, a irmã da igreja, porque a igreja é a nossa família. Então, valorize cada momento com a sua família, estar no culto, né? Participar das atividades que nós temos o privilégio, a oportunidade. Então, nós não podemos deixar que as pressões e as riquezas desta terra, deste mundo, nos façam negligenciar a nossa casa, a nossa família. Na sua opinião, o que mais tem impedido as famílias de desfrutar tempo de qualidade nos dias de hoje? Eu já acabei falando algumas coisas aqui, né? Mas tem coisas que impedem, que amarram a pessoa para não participar da família diretamente, né? Os filhos às vezes têm o seu lar, a sua casa, como se fosse um hotel. Nem cumprimentam às vezes seus pais, quando falam são com coices. Eu sei que você não é assim, graças a Deus, mas talvez você fez assim com seus pais, e talvez seus pais sejam amargurados porque tem uma ferida que você fez na vida deles no passado. Então perdoe seus pais, peça perdão para eles, reconcilie-se com seus irmãos, tá bom? Aproveite, como diz a música Ieoa, a gente canta: eu tenho vida, alegria em todo tempo, tenho família, muitos irmãos. Então é necessário nós vivemos e valorizarmos cada momento com a família. E por fim, a terceira atitude é estar sempre preparado para se encontrar com Deus, como diz lá em Amós 4:12, prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Então a Bíblia diz que nós só temos uma vida para decidir onde nós passaremos a eternidade. Lá em Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem uma segunda chance, reencarnação. Você não precisa falar isso na célula, mas a nossa vida tem que ser decidida agora, não no futuro distante, é agora. Por isso é fundamental viver preparado para o encontro com Deus. Muitos vivem como se esta vida fosse tudo o que existe, focado só no presente. Precisamos aprender a viver a vida de forma equilibrada, com sabedoria, mas com os olhos na eternidade.
Claro, precisamos comprar as coisas, construir, fazer escolas, ensinar as pessoas, não é? Os bons costumes, né? Pagar as contas. Nós precisamos fazer tudo, na verdade, mas não podemos descartar e se esquecer que nós vamos nos encontrar com Deus. Então, como conciliar uma vida com qualidade no presente, com a preparação para a eternidade com Deus? Então, aí está essa pergunta. Então, qual que seria a resposta para você? Você está preparado? Você vai dizer que nasceu preparado, né? Então, tá bom. Se você estiver em Cristo, você está preparado. Senão, você não está. Né? Não importa quantas obras você tem feito, você precisa estar em Cristo, vivendo com amor, com fé, com alegria, com obediência a Ele, a sua palavra, para você estar pronto. Então, para viver, conclusão aqui, para viver o melhor de Deus, precisamos viver cada dia como se fosse o último. Para isso é essencial esquecer as feridas e perdas do passado, valorizar cada momento com a família, estar sempre preparado para o encontro com Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a viver com essa consciência e nos conduza a uma vida mais plena, sábia e cheia de propósito. E aqui tem a aplicação, que é um convite. Você não quer entregar a sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você está pronto se o Senhor te chamar, te recolher? Não é uma pergunta boa a ser feita com relação à eternidade. E tem aqui uma oração, que é a oração do apelo. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Você crê em Jesus Cristo? Quer confessar a Cristo com a sua boca? Quer pedir a Ele perdão dos seus pecados? Então, se a pessoa disser que quer, que sim, você pode fazer a oração que foi escrita aí, transcrita na verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, né? Que me cubra com o teu sangue, me purifique, enfim. A oração está aí, você pode falar a oração e as pessoas responderem. Faça apelo. Não tenha medo de convidar as pessoas para entregar a vida para Jesus. Porque às vezes o que está faltando é você fazer esse convite. Às vezes não é a pessoa que não está preparada, mas é você que às vezes não está tendo fé suficiente para crer que Jesus vai transformar aquela pessoa a partir daquele momento de entrega. Então, para que haja a salvação, precisa ter um coração que crê, que confessa com a boca, mas precisa ter alguém que convide para fazer isso, alguém mais maduro, alguém que está preparado, ter essa segurança em si e dizer, como estou pronto, você também precisa estar pronto. Você crê, quer confessar a Cristo Jesus? Então que Deus te abençoe com esta palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra desta semana. Que a começar em mim, todos nós estejamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Que possamos viver bem com a nossa família, superando as feridas, as perdas do passado e confessando a Cristo Jesus e vivendo para Ele, porque Cristo é a nossa vida. Tua palavra diz que quem tem Jesus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, ó Deus, que pessoas ao receberem esse convite e este apelo, Pai, elas possam, ó Deus, dizer sim para Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Eu abençoo cada líder, que seja um instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome nesta semana, Pai, e nesta campanha, Senhor, que nós estamos começando no mês de julho, que é Quero meu irmão de volta, é a campanha do resgate. Pai, tem tantos desigrejados, ó Pai, seja da quadrangular antiga, seja da Assembleia, seja Mundial, Universal, qualquer outra denominação, tem muita gente, Senhor, desigrejada. Nos capacita para isto, Pai, trazer o nosso irmão de volta, mesmo que seja de outra denominação. Conceda para nós fé, compaixão, oração, consagração para isto. Ó Deus, convites, confiança no Senhor, porque como o Senhor nos resgatou, também pode e vai resgatá-los. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Eu preciso encerrar, já está ficando muito longa, 14 minutos já. Gente, ó, outra coisa, os avisos aí, tá bom? Café com Fé, quarta-feira, 6h45. Você já participou alguma vez?
quando você estava de férias ou de folga numa semana. Você já foi alguma vez na oração das 6 da manhã? Participe um dia, tá bom? E se você pode, vai na quarta-feira de manhã, participa lá com a gente, é sempre muito útil. Outra coisa que eu quero falar para você é que sexta-feira nós continuamos com a Sexta-feira agora, né? Voltamos aí aos cultos, e todos os cultos nós vamos fazer apelo de reconciliação agora no mês de julho, tá bom? Mês de julho, mês do resgate, quero meu irmão de volta. Então eu peço que você ore, que você consagre um jejum. Quero agradecer a você que jejuou esses 21 dias, que ouviu a voz do seu pastor e atendeu, e jejuou pela sua célula. Acredito que você que está jejuando, buscando, tenha certeza que, mesmo que não tenham vindo novas pessoas, eu acredito que o clima espiritual da sua célula está diferente, porque Deus, ele honra pessoas que têm atitude, né? Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Busque-me e você me encontrará, diz o Senhor, né? Então agradeço a você que jejuou, que orou, e faça agora também, fale com a célula esse mês. Nós vamos trabalhar em cima, convidar aquelas pessoas que estão afastadas para que voltem, né, para Jesus em primeiro lugar e para a igreja. O ambiente de célula é ótimo para isso, tá bom? Deixa eu continuar aqui falando isso. Então aqui a gente está incentivando as pessoas a colocar 3 nomes, né, de pessoas que a gente conhece que precisam voltar para Jesus. Eu não conheço ninguém que precisa voltar para Jesus. Então, ore por pessoas que ainda não conhecem Jesus. Acredite nisto. Outra coisa, não fique só para você. Fale para sua célula. Leve a sua célula a sonhar com você. Acreditar com você que Deus vai operar, que o milagre vai acontecer, tá bom? Então, convide-os, principalmente o seu núcleo. Insista com o seu núcleo. Fale para eles, olha, vocês vão ser líderes, vocês são importantes, o seu anfitrião, olha gente, vamos orar, vamos nos consagrar, que nós vamos ganhar pessoas de volta para Jesus, trazer de volta até Jesus, e também nós vamos ganhar novas pessoas, tá bom? Mais 2 recados aqui, eu queria falar menos, mas não tem jeito. Domingo que vem, nós vamos ter o Quilo do Amor, tá bom? De manhã e de noite, o Quilo do Amor, às 8 da manhã, às 18 horas. Fale sobre isso na sua célula, terça, quarta, sábado, tá? No dia da sua célula. E se na outra semana, né, a pessoa não levou, esqueceu, não comprou, não sabia, fala para levar na célula. Você pode arrecadar lá na célula mesmo e levar para a igreja, tá bom? O Quilo do Amor. E, por último aqui, eu acho, a Conferência Crescer, que vai ser dia 11 de julho. Eu peço que você, meu querido líder, você se prepare. Nós estamos preparando tudo para fazer esse evento aí. É importante você celebrar conosco os 31 anos. Tudo sobe ou desce dependendo do líder, inclusive na célula, principalmente na célula. Então a sua motivação, a sua consagração, a sua fé, não é? Vai mover a sua célula em direção ao crescimento e à multiplicação. Então acredite, convide as pessoas da sua célula para ir no dia 11, para se programarem para isso, tá bom? Depois eu falo mais, eu preciso encerrar. E amanhã, domingão, não sei que dia que você vai ouvir essa live aqui, esse vídeo, nós vamos fazer mais um batismo. E coloque um propósito no seu coração de batizar alguém já no próximo batismo. Daqui 2 meses, um outro batismo. Coloque já. Fale para as pessoas, nós queremos batizar alguém aqui da célula no próximo batismo. Começa a sonhar, falar, viu? Paulo diz assim, eu criei, por isso eu falei. Se você crê, você precisa falar. Jesus disse assim que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então enche o seu coração de fé, de confiança, que Jesus vai tocar outras pessoas e leve a sua célula a sonhar com você. Bom final de semana, viu? Desculpa aí, ficou um tanto longo, mas era importante falar tudo isso para você. Deus te abençoe. Depois que você assistir tudo, dá um joinha para mim, tá bom?